A paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus, né? Começando mais um dia na presença do Deus Todo-Poderoso, louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo nós damos graça, né? Vamos caminhando até a vinda do Senhor Jesus, até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Nós estamos aqui, né, pedindo força, direcionamento, guia no Senhor, conforme a Tua vontade, para que a gente possa completar nossa jornada, né? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. O Elcio vai falar bom dia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. A paz e a graça estejam com todos. E que nós possamos hoje, nesse dia, ter motivo de sobra para louvar e agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Te louvamos pelo aniversário do nosso neto ontem, pelas todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Te damos graças pelos livramentos, por todas as situações que o Senhor nos protegeu. Te louvamos e bendizemos o seu nome. Damos graças por todas as coisas e pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dê unção para nós pregarmos a Sua palavra com amor, sinceridade, sabedoria do alto do Espírito Santo, e essa palavra venha brotar no nosso coração como uma boa semente e gere muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Paz, aleluia. Maria, Vandeir, Graça, pastora Maria, pastor Vandeir, que Deus abençoe, viu? Pai de Jesus, Maria. Bom dia para você e toda a sua família, irmã. Graça e paz para todos, um abraço para todos, São Sebastião do Paraíso. Hoje eu tô meio, vocês não se preocupam se eu tiver com uma tosse ruim, mas nossa, uma coisa horrível, uma coceira que dá aqui, ó. Nós tomando remédio, vai sarar, em nome de Jesus. Gostaríamos hoje de falar alguma coisinha sobre, lá no começo da Bíblia, sobre Eva e sobre Adão, mas eu não quero falar sobre os dois, eu quero falar sobre as atitudes, né? Em nome de Jesus, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do Gênesis. A Célia vai ler o Gênesis 2,17, só o 2,17, só para a gente entender a história do que eu quero falar. Depois que ela lê o 2,17, ela vai ler o 3,3, que está bem aqui do ladinho. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha assim, da árvore, bom dia Sandra, Pai do Senhor, Sandra, Maria. Bom dia, com alegria. E aí, irmãos, Deus aqui, Ele deu uma ordem. A Célia está até grifando na Bíblia dela, na minha já está grifada. Da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tem Bíblia que está diferente, tem Bíblia que está da árvore da ciência. Tem a Bíblia minha que está da árvore da ciência. Tá. Não comerás, porque certamente morrerás. Isso é uma ordem de Deus. Eu já falei muitas vezes, em muitas lives diferentes, em muitas palavras, que pecar contra a santidade de Deus é uma coisa, pecar contra a autoridade é outra. Ontem eu vi um senhor bravo na Bíblia, conversando com um pastor, debatendo esses debates que eles fazem em podcast sobre a Bíblia. Não, eu vi no podcast. E ele bravo falou que nosso Deus é um Deus que nem devia existir, onde já se viu matar criança, matar todo um povo. Ele não entende o contexto das coisas. Que era um Deus malvado. Debatendo, falando essas coisas. Mas é porque o povo na época pecou contra a autoridade de Deus. Bom dia, Cleide, bom dia, Edna, Pai do Senhor Jesus a todos. Edna e Paulo. Né? E aí, irmãos, ele deu essa ordem no Gênesis 2,17. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerás. Ponto final. A Célia vai ler agora o Gênesis 3, logo em seguida, 3,3 só. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nem nele tocareis, para que não morrais.
Deus deu uma regra aqui para eles. E Eva entregou duas regras, né? Deus deu uma regra, Eva entregou duas. O ponto-chave aqui é procurar desculpa para fazer coisa errada e para justificar. Quando eles fizeram isso, aqui Deus deu a ordem para Adão, Adão estava sozinho, não existia Eva ainda quando ele deu essa ordem. A Eva foi criada lá no capítulo 22, lá para frente. No 18. Né? Aí não tinha. Aí, no capítulo 18. Mas escuta só. Mas depois ela ficou sabendo. O Adão contou para ela, aqui a gente pode comer de tudo, é tudo nosso. Daquela árvore a gente não pode comer, porque se a gente comer, certamente morrerá, né? E Deus deu essa regra. Aqui, irmãos, a gente tem como que fosse uma cerca humana, uma cerca elétrica, uma coisa viva. Quando você coloca uma placa, perigo, alta tensão. Olha a aplicação que eu estou usando aqui. Como eletricista, né? Não encosta. Fica longe. Aí vem um religioso e fala assim, nem chega perto, nem chega a 5 metros. Pode pular faísca. Por que eu estou falando de religioso? Porque eu estou falando de regras que nos são impostos ao longo da nossa vida quando a gente é pequeno. Nem chega perto. Beleza? Tá entendido? Bom, tá entendido. O problema aqui é o seguinte, é que o curioso chega... Ele falou assim, ele falou 5 metros. Mas será por quê, né? Chegou a 4,90 metros. Faltou 10 centímetros para encostar nessa alta tensão. Não morreu. Não aconteceu nada. Aí ele vai falar assim, quer saber? Isso daí é para enganar bobo. É falso, é mentira. Aí ele chega e encosta. E ele morre, fulminado, na alta tensão. Dá para entender o que eu estou... Eva. Paz, Eva, bom dia, Sérgio. Dá para entender a minha colocação, Sérgio? Porque ele não entendeu o perigo, né? Ele não aprendeu. Só viu a regra da religiosa, da religiosidade. O que eu estou falando é assim, isso daí é pecado. Crente não pode beber. Se beber, morre. Escutar música do mundo, nem pensar. Um dia o menino falou para mim, nossa... Um colega meu estava escutando no carro música do mundo, bateu o carro e morreu. Não morreu, não bateu o carro, não tem nada a ver. Né? Mas morreu, sim. Não porque estava escutando música do mundo no carro. Então aqui, a cerca essa não te faz santo. Mas ela te faz... Obediente. A obediência, Deus quer obediência, né? O que é o legalismo aqui? É o diabo brincando de segurança do trabalho. O cara falou para não encostar, ali perto pode chegar, dá nada não. Quantas vezes a gente vê gente morrer? O segundo ponto a acrescentar aqui é quando a serpente chegou distorcendo o que Deus falou, porque o diabo é assim, distorcendo o que Deus fala. Lê o 3:1. Então a serpente disse à mulher... Não, o 3:1. O 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva respondeu... E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Aí, irmão... Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha como a serpente é astuta, né? Distorceu
totalmente a ordem, mudou toda a regra, com poder. Quando você faz um contrato com uma pessoa, né, sério, a gente faz um contrato, aí está escrito lá as cláusulas do contrato. E na hora do julgamento você mudou, se anulou ou então acrescentou alguma coisa lá, caneta. Aí só vale para um, porque só está na sua cópia, na do outro não está, né? E aí você quer ter aquilo como verdade. Então tem gente, irmãos, aplicação aqui para nossa vida hoje aqui. Tem gente que não pode ter Instagram, não pode usar calça comprida. Eu estou comparando com religiosidade. Tem gente que não pode ouvir louvor com bateria, nem música do mundo. Ai daquele, olha, que postar um story, a mente acusa. Aí o que acontece? Eu já quebrei tudo mesmo, então chuta o balde. E o problema aqui não é o story. O problema não é a calça comprida, o problema não é cortar cabelo. O problema é o que Deus mandou você fazer ou não fazer. É a ordem, o que é para fazer, o que não é para fazer. Então Deus te chamou, eles, Adão primeiro, depois Eva, quando ele criou, ele falou, não é bom que o homem esteja só, eu vou te fazer uma ajudadora, uma companheira, né? Ele não chamou nenhum dos dois para ser segurança do Éden. Ele chamou para ser os dois, para serem obedientes dentro do Éden. A inocência ali, ela estava presente na vida dos dois. Eles não tinham entendimento do que era vergonha, o que era, andavam nus. Tinha a presença do Senhor todos os dias. Porque a presença de Deus, a palavra vai falar que Deus vinha na virada do dia. A gente pensa que é à noite, Deus depois estudar, não é à noite, é de manhã. Que lindo, né? Deus ia falar com eles, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a noite? Deus não falava beleza. Não, lógico que não, né? Deus não falava beleza. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Tá certo. O Elcio tem essa gíria, gente. Essa gíria é tão Presta atenção antiga, numa coisa, sou antigo. a idade. Irmãos, então, era aquela maravilha, tudo bom. Deus chamou ele para ser segurança, não tinha nada. Vocês vão fazer isso daqui. Irmãos, isso daqui é muito bom, né? Não, e você, Deus... deve ser só um pouquinho, você imagina, né? Eu tô me imaginando ali, ó, no lugar da Eva, gente. Aquele lugar lindo, maravilhoso, aquela paz que acho que reinava ali, aquela paz, né? Sem dor, sem sofrimento. E Deus vinha todos os dias na virada conversar. Eu imagino os assuntos, você sentada ali sem pressa, né? Falando com o pai. Aí ele fala, filho, a única coisa, você está vendo tudo isso daí eu te dei, filho. A única coisa que eu te peço é que daquela árvore ali, aquela ali, ó, apontou para aquela árvore, aquela você não coma. Sabe por quê, filho? Se vocês comem daquela árvore, vocês vão morrer. Gente, você tinha todas as árvores, todas você poderia comer. Uma imensidão. Mas você é tapeado pelo inimigo, pelo Satanás. E Satanás tem feito isso na vida de tantas pessoas. A gente está vendo o que Satanás anda fazendo, irmãos. A pessoa, ela tem tudo, ela tem uma família linda, ela tem trabalho, ela tem o lar, ela tem a casa. Mas aí a serpente vem no ouvido dela e fala, você não tem nada, acaba com a tua vida. É o acusador. O acusador, ele entra na tua vida, entra na tua cabeça. E aquela voz vem dentro de você falando, você não é nada. Sabe? E aí a pessoa, ela tenta contra a própria vida. E tem pessoas se destruindo, irmãos, nos vícios, Gente, nas drogas.
Fica vivendo igual um zumbi, né? Você é casado, você tem uma família, uma boa esposa, mas você trai. Por quê? Porque o inimigo, ele fala na tua cabeça, deixa disso, ó, essa daí é lindona, ó, como essa daí é bonitona, sua mulher tá lá, ó, toda descabelada, Sabe o que eu pensei, toda, eu pensei né? nisso ontem. Toda descabelada, sua mulher tá lá, ó lá, ó, você chega lá, ela tá toda molhada, lavando o quintal, fazendo comida, num tanque, enquanto a outra tá toda cheirosa. O inimigo, é isso, irmãos. É bem assim que Satanás apresenta as... O diabo. Deixa eu falar mais uma coisa. A mulher, o homem está trabalhando. Ontem nós vimos um caso. Marcante, eu acho que todos vocês viram. O marido estava trabalhando em outra cidade. No Rio Grande do Sul. Saiu da Bahia e foi para o Rio Grande do Sul. Para sustentar a família. Deixou a esposa com 4 filhos. A esposa largou os filhos trancados, 4, 3 morreu. Deixou trancado dentro de casa e foi para o baile. Chegou 8 horas da manhã. Passou a noite bebendo, foi filmado. Passou a noite bebendo, irmãos. E nesse os meio filhos tempo, morreram 3, queimados. Teve um incêndio nesse meio tempo. Um pequenininho pôs fogo no colchão e a menina grande saiu para chamar os vizinhos. Quando chegou, os 3 irmãos já estavam mortos. O Satanás faz isso. Olha só, essa mulher, ela tinha 4 filhos, ela tinha uma casa, um marido que estava trabalhando para sustentar a família, mas ela não viu que ela tinha. O inimigo mostrou para ela procurar outras coisas fora. Não vai dar nada. É isso que Satanás anda fazendo nas famílias, nas vidas. Irmãos, olha o que Satanás anda fazendo. Você sabe o que acontece, né? Célia? Isso aqui, o que é? Quantos padrastos andam matando os filhos? Muitos. Agora... Porque não é meu, né? Devia amar, respeitar. Mas não é meu. Posso bater, posso fazer. Irmãos, Deus deu para nós famílias, Deus deu bênção, alimento, trabalho, para que a gente pudesse usufruir com todo o amor, com a presença dele, com o Espírito Santo nos direcionando, mas muitos estão se perdendo em busca de... Sabe o que acontece? A árvore de lá deve ser bem mais gostosa. Você sabe o que acontece aqui, Célia? Pra gente fazer uma ilustração. E ela queria ser Deus. Pra gente fazer uma ilustração aqui, você compra um remédio controlado. Aqui em casa, por exemplo, tem criança, vem o Guinho, vem a Lorena, vem criança. Aí você pega, você vai ler a bula e é perigoso. Aí você fala para a pessoa, olha, filhinho, não abre esse vidro, nem chega perto. Quando a gente tem criança tem que esconder, né? Tem que esconder, mas você avisa. Aí ele abre, cheira, não morre. Aí o que ele vai pensar? Isso é exagero do meu avô, da minha avó. Não dá nada não. Acho que é mentira. Bebe e morre. Exatamente o que aconteceu. O pai queria proteger, mas a instrução errada que você deu, fez... Que instrução errada? De você falar assim, ó, nem chega perto. Mas foi errada a instrução? Foi. Você devia de falar a verdade. Assim, Deus deu lá no início, lá no início a ordem era não comereis, porque certamente morrereis, ponto. Então eu tenho que falar, não toma o remédio, senão você vai morrer. Falar esse veneno aqui morre. Relou na cerca, morre, igual eu falei, cerca elétrica. Não quero chegar perto, nem chega perto, hein? Ixi. Quer dizer, entendi. Você entendeu? É isso que eu estou tentando falar desde o começo. É a instrução errada. E o diabo, ele vai aqui falando assim, ó, tá vendo? Chegou, não morreu. Isso aí eu acho que é mentira. Mas o Senhor falou mais. A base bíblica aqui, lá em 2 Samuel, a palavra de Deus vai falar o seguinte, ó, eis que obedecer é muito melhor do que... sacrificar. Exatamente. Apocalipse 22:18 tem uma frase que fala assim, ó. Se alguém lhe acrescentar, Deus lhe acrescentará as pragas.
Para viver hoje a vida de não tocais e nem chegais perto, olha isso. Para você viver, nem tocareis e nem chegar perto. Porque o que o Senhor mandou fazer? O que Deus mandou a gente fazer? É a gente viver de nem fazer, de nem chegar perto, ou é para fazer o que Ele mandou fazer? Obedecer. É obedecer. Então, hoje a religião te dá uma cerca falsa. E hoje os amigos. Os amigos te dão uma cerca falsa. O diabo não vai dar nada, não, te dá uma fala assim, ó. Se vira. Eu já vi gente falando se vira. Né? Se vira o quê? Se vira. Numa situação, sério, eu tô falando, a Célia é lerda para entender as coisas. Gente, sabe eu quero tudo explicado. Deixa eu explicar, então, vai, vamos lá. Nos mínimos detalhes. É que vocês não sabem o que eu estou pensando, eu não sei o que ele está pensando. Bom, tá, então vamos lá, eu vou expor meu pensamento. Olha, de repente, eu tô com um problema muito sério. Ana. Dona Ana, eu não falei a parte da Dona Ana. A gente quer bem explicar. De repente, pastora Maria, Sandra, irmã Eva, Ana, irmã Ana, todos, a Edna. De repente eu estou aqui com a minha cabeça falando assim, ó. Eu não sei o que quer falar. A religião, ela me dá uma cerca. A religião, entre aspas, é a religiosidade, aqueles costumes, aquelas coisas assim, uma coisa que te prende do lado de fora. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Nossa, nem chega perto nem nada. Seus amigos, que eu falei, te dá se vira, ó, o problema é seu, você fez, entendeu? E o diabo vem e fala, cara, não dá nada não. Dá para entender, irmãos, o que eu estou querendo fazer? A religião te dá uma cerca, os amigos te falam, Jesus fala para você assim, ó, eu te dou uma porta, ele vai falar no evangelho, eu sou a porta, entra. Não fala, Jesus? Fala. A cerca te prende pro lado de fora, falo, nem passa perto. Sabe por quê? Você é pecador, cachaceiro, já usou maconha, já usou pó, já furtou, já roubou, já olhou para mulher alheia, já fez tudo quando é coisa que não presta. Então, irmão, você só pode ir até aqui. O problema é que você não vai ter perdão. Eu conheço gente que se matou porque achava que não ia ter perdão. E Deus é misericordioso. E aqui a nossa palavra de Deus, ela nos diz que a misericórdia do Deus renova todas as manhãs. Essa cerca nem chega perto, nem toca, nem nada. O que a gente tem que ver aqui é que Jesus te dá uma porta para você entrar. Ele fala assim que você bate, ele abre, você entra. Né? Por quê? Porque você bateu. Se você bateu, que intenção que você tem? Quando você vai numa casa? É entrar, não é? Você bateu na porta, a não ser que você é um menino rebelde que falou, bate aqui pra mim. Aí você bate. Sai correndo e fala forte também que a mulher é brava. Deus, ele te dá. Te dá não, ele nos dá. Vamos mudar a palavra, porque eu também tenho que me incluir, né? Aí a gente tem que ficar aprendendo ao longo da nossa vida, que quando você impõe a mão para os outros, você põe a mão um pouquinho mais para trás, para você pegar um pouquinho da bênção também. Ele dá todo tipo de oportunidade, como ele deu para toda a humanidade, desde o início, desde o começo. Você já imaginou se as pessoas passassem... Vou dar um exemplo aqui que veio assim na minha, que a minha cabeça fica... Se as pessoas passassem lá e vissem Noé fazendo aquela barca gigantesca no meio do nada, aquele sacrifício, 100 anos trabalhando, em vez de ter uma zombaria tremenda. Esse velho louco, doente mental, onde já se viu fazer um negócio desse? Eles falavam, nós vamos ajudar ele. Ele só obedeceu. Não questionou. Não ficou ali. E aí a gente está pensando hoje aqui na nossa vida, se você está vivendo de cerco ou de porta. Hoje a gente está muito, que eu falo assim, usando
a mentalidade do diabo para fazer coisa errada. E depois, quando você continuar lendo esse texto, o Deus chega para eles e fala: ué, cadê? Não estão aqui hoje? Que estranho, né? Adão, cadê você? Sabe o que Adão falou? Estou aqui, a gente está nu, nós estamos com vergonha. Porque eles não tinham isso. Deus falou: ué, quem que mostrou para vocês que você estava nu? Por acaso vocês comeram do fruto? Olha a desculpa esfarrapada, outra, ó. Olha a outra. A mulher que o Senhor me deu, me fez eu comer. Só que se você for ler a palavra, ele estava junto quando o diabo enganou Eva. E ele não teve a atitude de falar: olha, você não lembra da ordem? Não é para comer que a gente vai morrer. Não. Uai, tocou, não aconteceu nada, comeu, não aconteceu nada. Então era mentira. Dá para entender isso? Ainda foi omisso, mentiroso, e jogou ainda a responsabilidade em Deus. A mulher que o Senhor me deu, eu não pedi mulher? Já me deu uma mulher, ela fez eu comer ali, fez. A série não faz eu fazer coisa errada, nem eu faço ela fazer coisa errada. Não. Pelo contrário. Dá para entender? Sempre que eu vejo elas fazendo coisa errada, vai bronca, gente. O perigo aqui da alta tensão, irmãos, o perigo aqui de chegar na alta tensão... Vandeir, paz. Valdete, paz. O perigo de chegar nessa cerca de alta tensão aqui, irmãos, é muito claro. Eu ando por aqui, ó. Eu ando por aqui, não ando pelo Brasil inteiro. Sabe essas torres gigantescas de alta tensão? Ali é muito fácil subir. E nenhuma delas você vai ver uma cerca, uma coisa. Você vai ver a torre fincada lá. Umas é a base bem larga, umas a base é estreita, sustentada por cabo de aço. É fácil subir. Todo mundo sabe, está escrito lá, nem mais está escrito alta tensão. Mas todo mundo sabe, Valdete, Pai do Senhor Jesus. Todo mundo sabe que ali é muito perigoso e ali não é nem alta tensão, é altíssima tensão, elevada para ela ser transmitida a longa distância. Ali é 168 mil, chega a zunir às vezes no tempo de umidade, de tanta corrente, de tanta energia que passa ali. A regra é clara ali, não encosta. Em tempo de chuva nem passa perto. Nós eletricistas, quando está chovendo, a gente não pode trocar fusível de alta tensão na chuva. Agora você vai falar de eletricidade. Se tiver, não, eu estou falando por causa do perigo que é, por causa do perigo de encostar em coisa molhada, e todo mundo sabe também que coisa molhada dá choque, né? Sem ter um equipamento próprio, Então a regra é essa, ó, é para obedecer. Isso aí eu troco com a mão. Vai. Então a serpente chegou aqui, distorcendo toda a palavra. A Eva distorceu também. Um jogou culpa no outro. O Adão foi indagado: vocês comeram do fruto? A mulher que o Senhor A Eva pôs culpa na serpente. O Adão pôs na Eva. E ainda arranjou desculpa. Acabou. Deus falou: tá, então vocês descumpriram aqui uma ordem que eu dei, vocês pecaram contra a minha autoridade. E por causa disso, vocês vão ser punidos. Agora a gente tem uma ordem, né, de Deus para mim, para você que está aqui hoje. O mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento maior dos mandamentos, o mandamento geral de toda a Bíblia é esse, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pensa bem nisso. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, e se você ama o próximo como a ti mesmo,
não haveria morte, destruição, Roubo. roubo. Por quê? Porque você não vai machucar o outro se você ama o outro igual a você mesmo. Você não vai querer destruir o outro, né? Por falsas palavras, por inveja. Quando Jesus falou isso, ele tinha em mente exatamente esse princípio. Essa é a ordem de Deus para nós hoje. Como fazer o mal e querer o mal para uma pessoa que você ama. Que é igual você, né? Inclusive os inimigos, né, Célia? Porque daí abrange o todo, Você não quer ser machucado, você não quer ser ferido, então você não vai ferir, você não vai machucar. Então o grande mandamento para o dia de hoje, né? Para Eva não comereis, para o Adão era não comereis daquele fruto. Mas para nós hoje é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não trai. Quem ama o próximo não bate, não judia. Quem ama o próximo não levanta falso testemunho, calúnia contra o outro. Irmãos, olha que lindo isso, né? Ajuda, está presente. Olha como que essa palavra, esse mandamento de Deus para nós. É porque todas as coisas que vem de Deus, vem com sabedoria para a gente viver uma vida plena, né? Nele. Se todos amassem o próximo como você não tem que inventar moda. Por exemplo, eu escrevi 3 coisas aqui interessantes. Já estamos terminando, viu, irmãos? Deus, ele fala assim pra gente, ó. Lá em 1 Coríntios 6, para nós fugirmos de todo tipo de impureza, não é? Todo tipo de impureza. Aí o crente inventa. Não pode ter Instagram. É Instagram? Não pode ter Facebook, por exemplo. Inventa na cabeça dele. Isso? Não, eu estou te falando de religiosidade. Todo mundo tem Instagram. De pecado. Escuta. Aí o resultado disso é assim, ó. Ou vira fariseu ou cai escondido. Entendeu? A Célia não entende. A Célia tem que digitar com letra de forma. Vou ficar debaixo da mesa aqui, gente. Bom, peraí. Deus, ele fala para você assim na Bíblia, claramente, Efésios 5,18, não embriagueis. O crente põe na cabeça dele, você não pode tomar vinho nem na Santa Ceia. Vira doutrina humana. As coisas não é assim, desse jeito. Gente, quando o Espírito Santo habita em nós, deixa eu falar só uma coisinha aqui, Elcio, tira essa coisa daí. Quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, se o Espírito Santo está em nós, não precisa ninguém vir falar para mim, para você, o que a gente deve ou não fazer. Que o Espírito Santo, ele fala em nós, ele nos direciona, ele nos dá discernimento para vivemos a nossa vida. Sim. Então, se eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, eu entendo assim, né? Não sei se eu estou errada. Não, você Mas tá se o certo. Espírito Santo que habita em mim, o irmão, o Elcio, não precisa chegar em mim e falar, Célia, você não pode ver pornografia no seu celular. Sabe por quê? Se ele habita em mim verdadeiramente, ele já não deixa eu ver. Eu sei dentro de mim, falo assim, não, isso não é certo. Isso está errado. É o que eu queria. O Espírito Santo, ele não precisa ninguém de regra, de nada, nem de pastor, nem de ninguém vir falar, você não pode beber. O Espírito Santo, ele fala. Antes a gente bebia, final de semana, a gente bebia. E aí, o que o Espírito Santo veio falar em nós? Nunca mais vou beber, é errado. Você não vai mais beber. Olha, eu tenho um barzinho aqui, gente, do meu lado aqui. Era cheio de bebida. O dia que eu aceitei Jesus, há 8 anos atrás, como meu único e suficiente Salvador, sabe o que eu fiz? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar. Olha meu barzinho. Tinha bar. Olha meu bar. Agora não tem mais nada. Ele era cheinho de bebida. Tinha uísque, tinha tudo que você imagina tinha nesse barzinho. Sabe o que eu fiz? Há 8 anos atrás, quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador,
Eu peguei uma caixa e joguei tudo fora, tudo. Não fiquei com nada na minha vida. Quando eu aceitei Jesus há 8 anos atrás, tudo que eu tinha aqui de medalhinha, de coisas de idolatria, Lixo. peguei tudo, joguei tudo fora. E sabe quem que falou para mim? O Espírito Santo veio e falou no meu coração. Não foi o meu pastor, não foi as outras pessoas da igreja. O Espírito Santo, ele vem te direcionar. Ele vem falar para você. Se você realmente tem o Espírito Santo, irmãos, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na nossa vida. Então, nada de regras, nada de, eu não posso porque regra. Não posso porque eu não quero fazer. Regra é cerca, é isso que eu estou falando. Eu não quero fazer. Deus, ele te dá uma porta para você entrar. As regras, é isso que eu estou tentando desde o começo de falar. E as regras, regrinhas, essas que não foi nem Deus que falou. A regra te dá uma cerca. Dá para entender agora o que eu te falei? A regra te dá uma cerca. Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, Deus, a palavra de Deus, ele vai falar lá em Hebreus assim para você, como é que é? Deixa eu lembrar. Não deixar de congregar como tem o costume de alguns, uma coisa assim, eu acho que é. Aí, na nossa cabeça, gente, eu não posso faltar nenhum culto, tem que 7 dias por semana. O dia que você faltar um, o diabo vem na sua cabeça e fala, tá vendo? Olha, agora você está lascado. Agora você faltou um, você está abandonando Deus, aí te coloca uma culpa. Então ele te coloca uma barreira na tua mente. E quando você tem o Espírito Santo, tem Deus, você fala assim, hoje é o dia do meu culto. Não vê a hora de chegar a hora do culto. O Elcio briga comigo, gente. Toda quarta e sexta briga, porque eu quero ir para a igreja 5 horas. Não, mãe, o que eu vou fazer aí ele 5 fica horas? assim, o que eu vou fazer 5 horas na igreja? O culto é 7. Eu amo. Eu acho que eu gosto de ir às 6, porque daí dá tempo de eu varrer lá, limpar. Irmãos, eu amo. Pôr água de geladeira. É o meu lugar de prazer, de descanso, sabe assim, a igreja, eu sei que ali é um templo, é paredes, mas ali eu sinto a presença, eu amo estar ali. Amém. Entendeu? Eu amo estar ali sentada, Sério, ali, pega o caderninho, por favor. quietinha. Sempre eu gostei, a vida inteira eu vou gostar de estar ali quietinha, meditando na palavra. Então, deixa que o Espírito Santo fale no teu coração, seja obediente, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e a nossa vida será abençoada, né? Deus vai trazendo vida para nós, cura, saúde, quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor. Quando a gente é esse o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Caderninho de oração, por favor. Gente, hoje embolou as cabeças, né, irmãos? Por que será? Não, a senhora fala que eu invento coisa. Não é que eu invento, não. É que eu fico comparando as coisas, irmãos. Assim, como que é fácil a mente das pessoas. O ano passado morreu um colega meu aqui na cidade. Porque não soube lidar com uma certa situação que aconteceu na vida dele e ele se enforcou. E seria tão fácil resolver Irmão, o problema. Se tivesse dado ouvido para o Espírito Santo, mas foi escutar a conversa do diabo. Resultado? Morte. Tá só o osso lá no cemitério. A família sofre, né? Porque tinha mãe, tinha irmãos, tinha parente. Podia estar aqui. Porque eu acho que uma coisa que eu desde pequeno, que eu sei é que nem nós, a gente tem que cuidar do nosso corpo, que não pertence a nós. Não pertence. Não cabe a mim decidir, não cabe a médicos decidir, nem ninguém decidir, eu acho, o tempo. Vou acabar com tudo e pronto. Então é melhor morrer. Você não vê a solução agora, mas ela vai vir. Tudo tem. Se você colocar em Deus, tudo tem solução. Tudo. Né? Então, e outra coisa, às vezes dá tempo, às vezes não. De quê? A pessoa vai chegar
num ponto de suicídio, de subir numa ponte, quantas pessoas eu vi serem salvas, ou por bombeiro, ou por polícia, por algum morador, ou por uma esposa, ou por um irmão, por alguém. A pessoa ia chegando naquele ponto, deu tempo, mas a maioria não dá. Vamos orar? Né? Vamos e orar. é triste isso daí é escutar a voz do diabo ali, da serpente. Não dá nada não, acaba com tudo logo, para que viver desse jeito? Entendeu? É isso. Vamos orar hoje, né? Vamos entregar agora, neste momento assim, a Luísa, que é uma criancinha que nasceu fora do tempo, né? Assim, prematura. E estão pedindo oração, pediram para o pastor Maurinho orar por ela, o pastor Paulo, estão todos orando para que essa criança Jesus, Pai, saia bem, né? Com saúde, nós cremos. O Francisco Eduardo, lá de São Paulo, com problema no pulmão. O Vinícius, meu sobrinho, quero entregar ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus está com a mão poderosa sobre o Vinícius, tocando nele, curando, libertando ele de todo o mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Eduardo, que a Eva pediu oração para ele, nós estamos aqui orando pelo Eduardo, pelo Isaac, o William, Dani, a Elisa, Paulo, João Guilherme, Silvio Rufino, Pastor Anice, Flávio, Luciana, Mário Flávio, Thalita, Renata, Ângela, André, Márcio, Breno, Ronaldo, Bruno, Emanuele, né? A netinha do Ocimar, a gente continua orando, ela vai para São Paulo para fazer um transplante de medula e a gente está orando pela Emanuele, né? Oh Deus, o Alisson, lá de Montemor, a gente está aqui orando por ele, recuperação de um acidente. A Jéssica, minha nora, está enferma novamente, pedindo para que Deus toque nela, cure. O Hugo, a Lorena, o Fabiano estão todos gripados. A Célia, nossa irmã Célia da igreja, está gripada. O Elcio, está todo mundo gripado, gente. Orando para todos, né? Pedindo que Deus cure, liberte eles de toda a enfermidade. E Adriana, Lucas, entregando tudo. A Rose, a sogra da minha sobrinha, que está também fazendo o tratamento. Que Deus toque, cure, liberte em nome de Jesus. Oro pela Elete, pela Ticiane, pelo toda a família, né? Pedindo que Deus coloque a mão poderosa sobre cada nome que foi colocado nesse caderninho de oração. Pedindo que Deus visite cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. E nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para o Senhor não há problema que o Senhor não possa resolver, Pai. Aqui tem tantas enfermidades, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pode curar cada uma delas, Senhor. E é nas Tuas mãos poderosas que nós entregamos esse caderninho e a nossa oração toda ela é feita em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia, amém? Amém, irmão. Hoje demoramos um pouquinho, né, irmão? Mas é bom a gente falar essas coisas, porque se você começa um raciocínio e não termina, fica confuso, né? Mas Deus, ele abre a mente. Deus não coloca coisas para nós assim, incógnitas, que você não pode... Ele explica. Por quê? Por que não fazer? Ele é claro. Então não é como as pessoas falam, nossa, que Deus perverso, que matava. Matava. Não é assim que funciona. Tudo tinha o porquê, se você for ler a história, né? Domingo foi pregado, lembra aquele Acã? Deus falou, vocês vão lá, vocês não vão pegar o despólio. Não vai pegar. Não é para pegar. Ele pegou, morreu toda a família. Aquilo lá é a primícia do Senhor. Não. Aí o cara pegou uma fortuna, escondeu debaixo da tenda, pegou prata, pegou ouro, pegou umas capas Babilônia, pegou umas coisas lá e escondeu. E daí veio o quê? Uma maldição sobre toda a nação por causa do descumprimento daquela ordem, né? Nós temos as ordens hoje. Então, hoje, a gente não coloca regra, a gente não vai colocar na nossa vida barreira, a gente vai cumprir a ordem. Deus fala amar é amar. Deus fala não faz isso, não faz. Também não precisa de inventar moda. Nem para chegar perto. É assim que funciona. Só não faz. Né? E vamos encerrar.
Hoje tem culto nas nossas igrejas, quarta-feira, né? Culto. Hoje a Bia dos jovens, ele já vai hoje pregar. Vai ser lindo. Hoje a ministração vai ser dela, primeira vez que ela vai ministrar a palavra. Primeira vez que ela vai ministrar, uma jovem da nossa igreja. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, nós estamos orando, intercedendo por ela. Em nome de Jesus, e Deus vai falar através dela. Nós cremos. Em nome de Jesus. Porque é assim que a gente crê. Que lindo. Nós queremos que esses jovens, essas pessoas, eles possam crescer, sejam cheios de sabedoria do Espírito Santo e sejam avivados, motivados. O filho da pastora Maria, o Gabriel, vem lá de São Sebastião do Paraíso. A pregar a palavra, porque a gente já está jovem, né? Tão lindo, né, Elcio? Eles têm que dar continuidade para o nosso legado. Amém. É tão lindo, né? E eu, né, sexta-feira, se Deus permitir. Faz quase uma hora que nós estamos falando. Se nosso Deus permitir, sexta-feira estarei aí em São Sebastião do Paraíso com as irmãs. Estou com tanta saudade. Maria, chama tuas irmãs, que eu estou com saudade. Um abraço e estarei aí ministrando a palavra, se Deus permitir. Tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Hoje vou falar a bênção apostólica. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Deus abençoe nossa quarta-feira. E ontem, irmãos, eu coloquei a minha 1000ª live no Instagram. 1000ª live. Completou 1000 lives. No Instagram, mas com certeza. Tem muito mais, mas ontem eu consegui colocar 1000 lives no Instagram. Fazer uma conta aqui. Você já pensou? Se nós temos... De nós aqui, ó. Nós vamos fazer 6 anos. Né, Sandra? Nós vamos fazer 6 anos de live. Vai dar muito... tinha que dar muitas... verdade. E muitas... Você já pensou que lindo? Olha, e é com vocês, com a participação de cada um que está aqui, né? Tá bom? Que Deus abençoe. É uma pena que o Facebook vai excluindo, né? Ele vai excluindo. 30 dias ele exclui. Se a gente não salva... Por isso que eu coloquei 1000 no Instagram, que lá não vai ser... No Instagram não, irmãos. No YouTube, tá? É no YouTube, errei. É no YouTube. Ai. Amém? Obrigado, amém. Meninas. Deus abençoe, chuva de bênção. Chuva de bênção.